Museu Marionete de Praga, há uma sala fechada ao público. A sala 13B nunca aparece em mapas ou guias. Apenas o curador sênior e 2 guardas noturnos têm as chaves. Dentro dela, em uma vitrine de vidro triplo trancado, há uma boneca de porcelana do século XVIII. Seu nome é Eliska, e ela matou 6 pessoas em 143 anos. A boneca tem 47 centímetros de altura, cabelos louros de cabelo humano real, olhos de vidro azul claro que parecem seguir quem a observa, e um vestido vitoriano verde esmeralda perfeitamente preservado. Seu rosto é perturbadoramente belo, com uma expressão que oscila entre inocência infantil e algo muito mais sinistro, dependendo de qual ângulo você a observa. Mas o mais perturbador são suas mãos. As articulações dos dedos foram feitas de forma que ela possa fazer gestos surpreendentemente humanos, e suas unhas pintadas minuciosamente estão manchadas com algo que testes revelaram ser sangue humano do século XIX. A história de Eliska começa em 1784, quando um fabricante de bonecas chamado František Novotny criou-a como presente para sua filha de 8 anos que estava morrendo de tuberculose. Devastado pela iminente perda de sua única criança, František supostamente consultou uma bruxa local que prometeu colocar a essência da menina moribunda na boneca para que ela pudesse viver para sempre através dela. A menina morreu 3 dias depois da boneca ser completada. E foi então que as coisas começaram. Primeiro foram os pais. František encontrou sua esposa morta no ateliê, sua garganta cortada, segurando uma pequena faca de artesanato manchada de sangue. Ela havia deixado uma nota dizendo apenas: "A boneca me disse para fazer isto. Ela disse que eu machucava os ouvidos dela quando chorava." 3 semanas depois, František foi encontrado enforcado em seu próprio ateliê, mas as marcas em seu pescoço sugeriam que ele havia lutado violentamente contra a corda, como se algo o tivesse forçado a ficar pendurado, mesmo enquanto tentava se libertar. A boneca passou por 7 donos diferentes entre 1784 e 1927. 4 morreram em circunstâncias violentas e inexplicáveis. Os outros 2 enlouqueceram e foram institucionalizados. O último proprietário privado, uma colecionadora rica chamada Adela Moravec, doou Eliska ao museu em 1927 com uma única condição: nunca, jamais, deixem crianças tocá-la. Quando perguntaram o porquê, ela simplesmente sussurrou: "Perguntem às sombras em sua vitrine o que ela faz quando ninguém está olhando." Em julho de 2023, um jovem pesquisador de folclore britânico chamado Oliver Hartley recebeu permissão especial para estudar Eliska por 3 noites consecutivas. Ele era cético em relação ao sobrenatural e via a boneca como um fascinante exemplo de histeria em massa e superstição. Instalou câmeras de alta resolução em toda a sala, gravadores de áudio e até um equipamento especial de detecção de movimento. "Vou provar que não há nada de especial nesta boneca além de artesanato excepcional e histórias exageradas", ele disse ao curador. A primeira noite, Oliver sentou-se sozinho na sala 13B das 23h Min às 03h Min, observando, fazendo medições, tirando fotografias de todos os ângulos. A boneca permaneceu perfeitamente imóvel, é claro. Às 01h47 Min, porém, sua câmera mais sensível, configurada para capturar o menor movimento, registrou algo. A análise posterior mostraria que a cabeça da boneca havia se movido exatos 2,3 graus para a direita em um único quadro, sem movimento intermediário, como se tivesse se teletransportado para a nova posição. Oliver não notou nada em tempo real. O que ele notou foi o frio. Apesar de ser verão e o sistema de climatização do museu manter 20 pmos constantes, seus termômetros começaram a registrar quedas súbitas de temperatura na área imediatamente ao redor da vitrine, chegando a 4 em alguns momentos. E então ele ouviu um som de música de caixinha, uma melodia antiga que ele não reconhecia, vindo de dentro da vitrine trancada. Não havia mecanismo musical em Eliska. Ele havia verificado os registros. Oliver revisou suas gravações. O áudio capturou claramente a música, mas havia algo mais. Um sussurro feminino infantil em tcheco antigo entrelaçado com a melodia. Ele conseguiu fazer uma tradução aproximada. "Sozinha, tão sozinha. Onde está a mamãe?
Onde está o papai? Por que me deixaram? Vou fazer todos ficarem comigo. Na segunda noite, Oliver estava menos confiante. Ele não dormira bem, assombrado pela expressão da boneca, que agora parecia definitivamente mais maliciosa do que lembrava. Trouxe um colega, um técnico de museu chamado Tomás, para ter companhia. Tomás, que trabalhava no museu há 15 anos, se recusou a entrar na sala 13B. Escute, ele disse a Oliver na porta. Cada guarda noturno que passou uma noite completa nesta sala saiu diferente. 2 pediram demissão na manhã seguinte. Um está em terapia há anos. Ninguém que trabalha aqui se aproxima desta sala depois do anoitecer. Mas Oliver insistiu. Ele entrou sozinho novamente às 23 Rio Milhamin. Desta vez, decidiu ficar acordado a noite inteira, determinado a capturar qualquer fenômeno em tempo real. Às 00:33 min, todos os seus dispositivos eletrônicos desligaram simultaneamente. Baterias novas, todas esgotadas instantaneamente. Ele estava em escuridão completa, exceto pela luz de emergência do corredor filtrando-se sob a porta. Levou 45 segundos para seus olhos se ajustarem. Quando o fizeram, seu coração quase parou. A boneca estava virada para ele dentro da vitrine. Ele tinha absoluta certeza de que ela estava de perfil quando ele entrou. Agora ela estava de frente, seus olhos de vidro fixos diretamente nele. E suas mãos, suas pequenas mãos de porcelana, estavam pressionadas contra o vidro de dentro, como se ela estivesse tentando sair. Oliver correu para a porta. Estava trancada. Do lado de fora, ele não havia trancado. Ele socou a porta, gritando por Tomás, por qualquer guarda. Ninguém respondeu. O museu estava em silêncio mortal. Ele se virou lentamente. A boneca estava mais perto do vidro. Ele podia jurar que ela estava mais perto. E então ele ouviu a voz, clara como cristal, vindo de trás dele, do lado vazio da sala. Por que você quer me manter presa? Eu só quero brincar. Todos dizem que querem me entender, mas quando eu tento mostrar quem sou, eles fogem. Por favor, não fuja. Oliver girou. Sua lanterna de celular, que milagrosamente ainda funcionava, cortando a escuridão. Não havia ninguém. Mas as sombras na sala estavam erradas. Elas não correspondiam aos contornos dos móveis e da vitrine. Moviam-se independentemente, deslizando pelas paredes como coisas vivas. E cada sombra, quando a luz as tocava momentaneamente, parecia ter a silhueta de uma menina pequena. A voz veio novamente, agora de múltiplas direções. Você quer saber o que aconteceu? Vou mostrar. Vou mostrar o que meu pai fez. Vou mostrar onde ela colocou minha dor, minha solidão, minha raiva. Tudo isso está aqui, dentro de porcelana e vidro e cabelos de morta. Você quer ver? Quer ver? As sombras convergiram. Oliver sentiu mãos frias, impossíveis, tocando-o, puxando-o. Mãos de criança, dezenas delas, vindas das próprias sombras. Ele gritou, se debatendo, e sua cabeça bateu contra algo duro, a vitrine. De alguma forma, as sombras o haviam arrastado até a vitrine. E quando ele olhou para cima, através do vidro triplo, viu o rosto de Eliska a centímetros do seu, separados apenas pelo vidro. Ela estava sorrindo. Um sorriso horrível, amplo demais, mostrando pequenos dentes de porcelana que não deveriam existir porque a boneca fora feita com boca fechada. E seus olhos, aqueles olhos de vidro, piscaram. As pálpebras de porcelana se moveram com um clique suave mas audível, e quando abriram novamente não eram mais vidro azul. Eram olhos humanos, olhos de uma menina morta há mais de 200 anos, cheios de fúria e solidão infinitas. Deixa eu sair. A voz explodiu dentro da cabeça de Oliver, não ouvida, mas sentida, vibrando em seus ossos. Deixa eu sair ou você fica aqui comigo para sempre. Oliver fez a única coisa que seu cérebro aterrorizado conseguiu comandar. Socou a vitrine com toda a sua força. O vidro triplo rachou. Um erro terrível. Porque no momento em que a rachadura apareceu, algo mudou na pressão do ar da sala, como se um selo tivesse sido quebrado. E do outro lado do vidro, a mão de Eliska começou a se mover, seus dedos articulados flexionando com cliques secos de porcelana, alcançando a rachadura.
Foi então que a porta se abriu. Um guarda de segurança, alertado pelos gritos, acendeu as luzes. Oliver estava no chão, sangrando do nariz e ouvidos, inconsciente. A vitrine estava intacta, nenhuma rachadura, nenhum dano. A boneca estava exatamente como sempre estivera, de perfil, mãos delicadamente cruzadas, expressão serena. Como se nada tivesse acontecido. Oliver acordou no hospital 3 dias depois. Não conseguia parar de tremer. Ele descreveu o que havia acontecido. Mas as câmeras, que misteriosamente voltaram a funcionar às 03h17 não mostravam nada além dele andando pela sala, olhando para a boneca e então desmoronando. Mas os médicos não conseguiam explicar as marcas em seus braços, pequenas impressões de mãos, do tamanho de uma criança de 8 anos, queimadas em sua pele como marcas de queimaduras geladas. Ele retornou à Inglaterra, mas não era mais o mesmo. Acordava todas as noites a 01 Elmkarin Petimin, o exato momento em que a boneca havia se movido na câmera, ouvindo música de caixinha. E às vezes, no canto de seu quarto, ele jurava ver uma pequena silhueta assistindo-o, com olhos brilhantes azuis que piscavam quando ele acendia as luzes. Quanto a Eliska, ela permanece na sala 13B, na sua vitrine trancada. O curador reforçou as travas após o incidente de Oliver. Mas os guardas noturnos relatam que, em certas madrugadas, principalmente em julho, o mês em que a menina original morreu, eles ouvem sons vindos da sala trancada. Som de pequenos passos, som de música e, ocasionalmente, muito ocasionalmente, o som de uma criança chorando, pedindo por sua mãe, prometendo ser boa se alguém apenas vier brincar com ela. Um último detalhe perturbador emergiu quando historiadores revisitaram os registros da família Novotny. Descobriram que František não tinha apenas uma filha. Ele tinha 2, gêmeas. A outra, chamada Carolina, desapareceu na mesma semana em que a boneca foi criada. Seu corpo nunca foi encontrado. E quando especialistas finalmente receberam permissão para fazer um raio-x de Eliska em 2024, descobriram algo impossível dentro da estrutura de porcelana. Fragmentos de osso humano. Ossos de uma criança. Incorporados à própria boneca durante sua criação. A pergunta que ninguém quer fazer, mas todos pensam: qual das 2 irmãs morreu de tuberculose? E qual está presa dentro da boneca esperando há mais de 2 séculos por alguém que finalmente a liberte?